Olá pessoal, estamos de volta com a correção de exercícios do curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Essa é a correção do exercício de número 6 sobre o assunto de vetores, listas e arrays. O exercício número 6 pede para a gente utilizar a classe lista ou vetor e a classe contato que a gente criou durante as aulas e desenvolver os seguintes itens. Criar um vetor com capacidade para 20 contatos, inserir 30 contatos no vetor. Isso a gente pode fazer dinamicamente e criar um exemplo para poder utilizar cada método na classe lista. Eu vou utilizar uma técnica um pouquinho diferente para esse exercício do que a gente fez nas últimas aulas. Nas últimas correções, a gente somente criou métodos e criou exemplos bem simples para poder testar essa classe. E nesse exercício, nós vamos tentar fazer algo um pouco mais completo, com interação com o usuário através de entrada de dados também, que é para a gente poder treinar um pouco de lógica programação, juntamente com o que a gente aprendeu sobre a estrutura de dados, vetor ou lista durante esse módulo do curso. Então, vamos lá. Aqui com o Eclipse aberto, eu vou criar uma nova classe, que é o Exer06, com Public Static Void Main, para a gente poder fazer a correção desse exercício. O que nós vamos fazer durante essa aula? Primeiro, vou colocar algumas informações aqui. Primeiro, nós vamos criar um menu para que o usuário escolha a opção. Entre essas opções são os métodos que nós criamos. Então, pode ser para criar um contato, pode ser para poder adicionar um contato, para remover um contato, consultar um contato, limpar a lista, obter o tamanho da lista, enfim, todos aqueles métodos que nós desenvolvemos em vídeos passados. E aí, dependendo da opção, por exemplo, opção 1 pode ser adicionar um contato no final do vetor. Opção 2 pode ser remover um elemento e assim vai. Com essa opção na mão, a gente executa a lógica necessária para poder completar a tarefa. Então, a gente vai criar um menu para o usuário escolher a opção, mas antes disso, a gente precisa criar a classe Scanner, né? Então, aqui vai ser a criação das variáveis que a gente precisa. Depois a gente cria o menu para que o usuário escolha a opção. Antes disso também, o exercício pede para a gente poder criar o vetor com 20 posições, né? Com 20 de capacidade. E também criar e adicionar 30 contatos. Esse número pode ser bem menor, tá, gente? Então, aqui o código que a gente vai fazer pode ser que você crie 100 contatos, 1000 contatos, 5 contatos, 3 contatos, enfim. Vai ser um código bem dinâmico que a gente vai deixar isso aqui. Então, para a gente poder fazer leitura de dados com o usuário, a primeira coisa que nós vamos fazer é declarar a classe Scanner. Para quem não lembra como faz isso ou não sabe como faz isso, é só voltar lá no curso de Java básico e dar uma olhada nessas classes aqui também. Então, a classe Scanner nós vamos instanciar e aqui eu vou passar o system.in, que é a leitura de dados por teclado. Então, eu já tenho a variável aqui. A gente vai criar um vetor com capacidade para 20. Então, aqui eu vou utilizar a classe lista, porque ela tá mais completa, tá com generics, a gente pode parametrizar o tipo que a gente quer dos dados, e aqui então vai ser uma lista de contatos. Eu vou colocar aqui a minha lista e vou instanciar a lista. Nos exercícios passados, a gente também colocou a lista sem capacidade, onde aqui ele cria com capacidade 10, você pode deixar assim, ou então você pode passar um número da capacidade que você quer, que é o 20. E depois nós vamos criar e adicionar 30 contatos. Para a gente fazer isso, para o nosso código ficar mais elegante, mais organizado e facilitar a leitura depois para quem for ler esse código, eu vou criar métodos auxiliares. Assim a gente não coloca toda a lógica, tudo dentro do static void main, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar esses métodos como private, porque é só uma classe de teste mesmo, mas se você colocar público ou private, realmente não vai fazer a diferença aqui. Então, eu vou colocar um void, vou colocar private void static, deixa eu botar o static aqui, primeiro, static void. O static é porque nós vamos chamar esse método dentro do método main, que é método estático. Então, a gente precisa
Então vamos colocar aqui, olha, criar contatos dinamicamente. Aqui só para deixar bem dinâmico mesmo, que a gente vai chamar esse método aqui dentro da classe do método main depois, eu vou passar aqui a quantidade de contatos que a gente quer criar. O que nós vamos fazer aqui então? E aqui a gente também precisa passar o vetor, né? Já que a gente precisa adicionar esses contatos no vetor. Então eu vou declarar aqui também como parâmetro a lista, para a gente poder passar depois a lista como parâmetro também. Então nós vamos fazer um for, vou colocar aqui um for de int de 1 até i menor ou igual que a quantidade. E mais. Assim, com esse for, a gente consegue criar a quantidade de contatos que a gente quiser. Então, se você passar 1, ele só vai criar 1. Se você passar 10, ele vai criar 10 contatos. Se você passar 1000, ele cria 1000 contatos. Então, aqui nós vamos criar todos esses contatos. O que nós vamos fazer aqui, então, é criar uma variável contato. Então, eu vou botar aqui um contato, 1000 contato. A gente pode utilizar o construtor passando todos os parâmetros ou o construtor sem os parâmetros, né? Vou passar aqui sem parâmetro mesmo e a gente faz isso tudo pelo set. Então, contato.setNome. O nome do contato vai ser contato, espaço, passando o número ali do que é o i. Então, vai ser contato 1, contato 2, contato 3, contato 4 e assim vai. Depois a gente vai contato.set telefone. O telefone eu vou colocar 1 mais o i, para dar um número diferente, tá? Que não importa muito o que a gente coloca ali. Então, e o e-mail vai ser a mesma coisa, vai ser contato, só que sem o espaço, mais o i, mais @email.com. Só para a gente ter algo mesmo para o nosso contato. Depois que a gente criou o contato, nós vamos adicionar na lista. Então, nós vamos utilizar o método adiciona no final mesmo, passando o contato. Só que por uma questão de uma boa prática melhor, instanciar essas variáveis assim dentro de loops não é uma boa prática, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a declaração dessa variável para fora do loop e aqui dentro a gente somente instancia. Ao invés de a gente criar várias variáveis, a gente só tem uma e sempre faz o reuso dessa variável aqui. Se vocês quiserem, vocês podem passar esse lista como retorno ou pode deixar assim mesmo. No curso de Java, a gente tem uma aula sobre passagem de parâmetros por valor e por referência, onde eu explico em detalhes o que acontece com essas variáveis que são passadas aqui. Tá? Então, por quem que tiver curiosidade, é só assistir a aula de passagem por valor e referência do curso de Java básico, que pertence ao módulo 2. Aqui, então, no método main, nós vamos chamar esse método que é criar contatos dinamicamente. Aqui, por exemplo, eu vou passar 5. O exercício pede para colocar 30, mas eu vou colocar 5. Se você quiser colocar 100, você pode colocar 100. Enfim, por isso que foi legal a gente parametrizar aqui, então fica uma coisa bem dinâmica. E no final, nós vamos passar um menu, criar um menu para que o usuário escolha a opção. Aqui, então, também vou colocar criar um método só para isso. Vai ser um static. O menu, nós vamos fazer as escolhas retornando o número. Então, por exemplo, 1 vai ser criar contato, 2 vai ser buscar contato e etc. Então, eu vou retornar um inteiro para a gente pegar essa informação aqui dentro do nosso método main. Então, obter, opção menu. Aqui nós precisamos passar a classe scanner para a gente poder fazer o reuso também, né? Para poder facilitar e a gente não precisar ficar instanciando variáveis desnecessárias no nosso programa. Só para parar de dar o erro de compilação, eu vou colocar um return 0 aqui. Aí pronto, a gente consegue trabalhar com o nosso método obter opção de menu. O que nós vamos fazer aqui então é começar a digitar quais são as opções que o usuário tem. Então, digite a opção desejada. E aqui então a gente começa a colocar as opções. Por exemplo, o que vai ser a opção 1? Vamos voltar para a nossa classe lista e verificar quais são os métodos que a gente tem. Então tem o construtor, beleza, adiciona no final e adiciona numa posição. Então a gente pode colocar aqui, adiciona contato no final do vetor ou ao final do vetor,
Beleza. Depois uma opção 2, adiciona contato em uma posição específica. Então, nós já temos para esses dois métodos aqui. O aumento de capacidade é private, não precisa fazer o teste. Depois nós temos esses dois métodos aqui, que é o obtém e o busca. Na verdade, os dois fazem exatamente a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui um terceiro, que vai ser a opção 3, que é consulta contato de uma posição específica. Aqui específica. Aqui seria melhor busca, né? Ou obtém. Tanto faz. Os dois fazem a mesma coisa. Então, depois, na hora de chamar, a gente pode chamar qualquer um desses métodos. Depois tem o busca por contato. Então, aqui nós vamos fazer uma outra opção do menu, que é 4. Busca ou consulta contato. Depois disso, nós temos o último índice do contato. Depois é o contém, que ele retorna um true ou falso, né? E depois é o remove. Então, vai ser 2 removes. O 7 e também o 8. Esse exercício vai ser um pouquinho longo, então vocês aguentam as pontas aí. O primeiro é remove por posição. E o outro vai ser o remove contato, né? Ou excluir contato. Excluir fica mais bonito, né? Então, vou botar aqui um excluir. Tem o tamanho, né? Então, verifica tamanho do vetor. E o 10, que é limpar o vetor. Excluir todos os contatos do vetor. E aí, eu acho que a gente fecha. Beleza. E tem também fazer o toString do vetor, né? Deixa eu fazer aqui uma opção 11. Então, nós temos 11 opções para o usuário poder escolher. Qual que é a ideia aqui? O usuário vai ter 11 opções e também vai ter opção de sair, né? Então, deixa eu fazer. O sair eu vou colocar como opção 0. A ideia é o quê? Que a gente fique num loop, a gente fique repetindo todas essas informações até o usuário digitar 0. Para isso, então, a gente vai precisar verificar as entradas do usuário. Se o usuário digitar 2, 3, 4, 5, beleza. Mas se o usuário digitar 15, por exemplo, é uma entrada inválida. Então, o usuário precisa digitar de novo. Ou se o usuário digitar qualquer outra coisa, uma string, ou um true ou false, a gente também precisa verificar e validar a entrada. Então, para isso, a gente vai criar uma flag, que é o entrada válida. Aqui, por padrão, a entrada válida vai ser falso. E aqui, enquanto a entrada não for válida, então a gente vai negar essa entrada, a gente vai repetir todas essas informações aqui na tela. Então, eu vou recortar e colar. Enquanto a entrada não for válida. Depois que a gente imprimiu isso tudo aqui na tela, a gente vai precisar pedir para o usuário entrar com a opção. Para isso, nós vamos utilizar a classe scanner, tá? Então, aqui, string entrada, que vai ser o scan. Aqui eu vou utilizar o next line, porque ele vai pegar qualquer coisa que o usuário digitar. Então, só para a gente poder evitar qualquer tipo de erro que possa dar, se o usuário digitar uma frase, por exemplo, a gente possa obter a entrada de qualquer coisa que o usuário digitar no teclado. Só que isso aqui é uma string, e o que a gente quer retornar é um inteiro aqui para o nosso método. Então, a gente precisa transformar essa string em um inteiro. Para isso, vou colocar aqui, vou criar uma variável opção e eu preciso parsear, ou seja, eu preciso transformar essa string em um inteiro. E para a gente fazer isso no Java, a gente utiliza a classe wrapper do Java, que é a classe integer, utilizando o método parse dessa classe para a gente poder fazer essa transformação que a gente também aprendeu lá no curso de Java básico. Então, aqui, o integer.parseInt, passando a string, que é entrada. Só que tem um pequeno problema. Aqui, se o usuário digitar qualquer número inteiro, beleza, a gente consegue fazer o parser como a gente aprendeu lá na aula de Java. Só que,
Se o usuário digitar uma string, por exemplo, ou digitar um número com vírgula, isso aqui vai dar uma exceção. Então a gente precisa tratar esse código. A gente faz isso através do try e do catch. Então eu vou botar lá aqui logo um catch, exception e a gente vai tratar esse código aqui, que é exatamente essas duas linhas de código aqui. Se cair nessa exceção, por exemplo, se a gente colocar esse menu e o usuário digitar o nome dele ou dela, a gente vai colocar uma mensagem: entrada inválida, digite novamente. E a gente cai no loop de novo, porque aqui nós não vamos mudar a variável entrada válida, vai continuar sem ser falso e cai no loop de novo. Se for uma entrada válida, se o usuário digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., a gente vai precisar validar se a entrada que o usuário digitou é de 1 até 11, né? Ou de 0 até 11. Se for 15, também é uma entrada inválida. Então, se a opção for maior ou igual a 0, que é uma entrada válida, e opção for menor ou igual a 11, então nós temos uma entrada válida. Então, entrada válida recebe true. E aí sai do while, aqui faltou um pedaço, sai desse while e a gente pode retornar a opção aqui, que é retornar a opção. Só que nós declaramos a variável opção aqui dentro desse try. A gente precisa remover aqui a declaração e passar aqui para cima, né, para a gente poder ter o escopo de poder retornar essa opção, porque senão o escopo da variável vai ser somente aqui do bloco try e a gente não consegue fazer mais nada com ela. Nós também temos aula sobre escopo de variável lá no módulo 2 do curso de Java Básico. Então, quem tiver interesse, também dá uma olhada lá. Aqui eu vou deixar a opção 0 por padrão, só para inicializar a variável. E aqui nós podemos tirar esse carinha daqui. Para melhorar um pouquinho também, porque a gente está declarando aqui uma variável que na verdade é um objeto dentro do while, eu vou remover esse cara aqui também. E aqui eu deixo só esse entrada. Então, só para a gente sempre fazer o reuso da variável. Com isso, a gente está quase terminando. Se a opção for de 0 até 11, a entrada é válida. Se a opção não tiver entre isso daí, quer dizer que a entrada também é inválida. O que a gente pode fazer? Copiar isso aqui e colar de novo. Aí a gente tem código duplicado, ou então a gente lança uma exceção também. Qualquer uma das duas opções está ok. A gente lança uma exceção, essa exceção é capturada aqui dentro do catch, mostra a mensagem e vai tudo de novo. Então, por enquanto parece que está ok. Aqui então eu vou criar também uma variável opção para obter a opção do menu, passando ali o scan que a gente instanciou aqui em cima. Com isso daqui já vai dar mais ou menos um ok. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou comentar essa linha para a gente poder executar. Então eu vou executar aqui o programa. Vou abrir o console para a gente ficar bem melhor. Por exemplo, eu vou digitar qualquer coisa aqui, vou apertar Enter, entrada inválida, digite novamente. O que a gente pode fazer aqui, só para melhorar um pouquinho, eu vou colocar aqui um /n só para melhorar aqui. Então vamos lá. Agora eu vou digitar 15. Entrada inválida, digite novamente. Eu vou digitar 1. O programa termina, beleza. Só que a gente não quer que o programa termine, a não ser que a gente digite o 0 de sair. Então, para isso, aqui dentro do método main, a gente também vai fazer esse tratamento. Então, aqui a opção eu vou colocar como 0, vou colocar como 1, na verdade, né? E aqui, enquanto opção for diferente de 0, a gente obtenha a opção do menu. Então, opção, obtém a opção do menu. E aqui, depois que terminar, a gente pode fazer um output também. O usuário digitou 0, programa terminado. Vou executar para fazer um teste também. Então aqui
Digitou entrada inválida, mostrou de novo. Vou digitar o 15, entrada inválida, digite novamente. Eu vou digitar o 6, digite a opção desejada. Então, a gente vai fazer alguma coisa quando digitar o 6 e vai mostrar de novo o menu. Vou digitar o 11, por exemplo, de novo. Agora eu vou digitar o 0 e o usuário digitou o 0, o programa terminou. Perfeito, é isso mesmo que a gente quer. Agora, nós vamos começar a desenvolver a lógica de cada opção do menu, já que o esqueleto, a base do nosso programa, está pronta. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, as opções aqui podem ir de 1 até 11. Então, a gente pode fazer um if, opção igual a 1, else if, opção igual a 2, ou a gente pode utilizar também um switch case. O que você preferir utilizar, os dois dão certo. Vou fazer aqui um switch case. Aqui eu vou colocar opção. Se a opção tiver o valor 1, a gente vai, o que é a opção 1? Adicionar um contato no final do vetor. Então, como é que a gente vai fazer para adicionar um contato no final do vetor? Para organizar melhor o nosso código, para cada opção dessa, eu também vou criar um método que é para a gente organizar melhor o nosso código. Então, aqui vou fazer também um private static void adicionar contato, vou botar aqui final e vou passar também a classe scanner e, é claro, eu vou passar a lista de contatos que é pra gente adicionar aqui na nossa lista de contatos. Para adicionar um contato aqui, a gente vai ter que pedir as informações para o usuário. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, criando um contato, entre com as informações. E aqui nós vamos pedir então o nome. Para ficar uma coisa mais bonita, e já que a gente vai poder utilizar isso também em outros, eu vou criar um outro método aqui, que é um private static, que retorna uma string, que é ler informação. Nesse ler informação, a gente vai passar uma string mensagem e também a classe scanner para poder ler. Como é que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos fazer o system out da mensagem, então por exemplo, entre com o nome, entre com o e-mail, entre com alguma coisa, e aí nós vamos ler. Para ler, nós vamos criar aqui uma variável entrada e aí sim nós vamos usar o método nextLine para poder ler a mensagem. E aí nós retornamos a entrada. Então aqui vai ficar uma coisa muito mais simples pra gente. Por exemplo, o contato tem um nome, então ler informação. Aqui nós vamos passar entre com o nome. Depois o contato tem um telefone. Nós vamos ler informação entre com o telefone. E no final nós vamos ler o e-mail. De novo, ler informação entre com o e-mail e ler o scanner aqui. Então, é uma coisa bem simples. E aí sim, nós podemos criar o contato, new contato. E aí nós podemos passar, por exemplo, nome, telefone e e-mail, que nós já lemos ali, para o nosso contato. E nós vamos adicionar no final da lista. Aqui, nós podemos ainda colocar uma mensagem. Contato adicionado com sucesso. E a gente ainda pode também aqui, olha, colocar aqui o contato, que aí vai chamar o toString lá do contato que foi adicionado. E aqui em cima a gente somente vai chamar o nosso método. Assim o nosso código vai ficar bem mais simples, bem mais bonito de se ler. A segunda opção é adicionar o contato numa posição específica. Então eu vou fazer aqui um case 2, que vai fazer alguma coisa e vai ter um break também. Eu vou fazer uma cópia desse método posição. Aqui nós também vamos passar o scanner, também vamos passar a lista, também vamos criar o contato, também vamos ler a informação. Só que aqui depois de entrar o contato, nós vamos pedir a informação para o usuário. Aqui então, eu vou criar aqui um private static int ler informação, também passando o string e o scanner. E aqui tá. Só que aqui, ó, ler informação int. Ler informação int, só para poder ter uma coisa um pouco diferente. Aqui nós precisamos
int num, fazer o parser igual a gente fez ali embaixo, integer.parseInt, passando a entrada. E a gente precisa que essa informação seja um número. Então, vou colocar aqui, olha, um boolean, entrada válida, falso. Enquanto a entrada não for válida, então aqui eu vou negar. Aqui eu vou colocar um int num, vou colocar aqui o número 0, aqui um número e aqui só o número. E aqui é claro que isso tudo ele vai ter que estar dentro de um try catch, porque esse integer parseInt ele pode gerar uma exception. E aqui nós vamos fazer um catch, entrada inválida, digite novamente. Aqui eu vou colocar o entrada válida como true, porque se essa linha aqui de cima, se a linha 94 der uma exception, ele cai direto aqui, isso aqui nem é executado. Então a gente pode colocar a entrada válida e sair e retornar o número. Aqui então eu vou colocar, cadê? O adicionar contato por posição. Int posição, lê informação int, entre com a posição a adicionar o contato, ou algo do tipo. A posição, e aí nós vamos adicionar o contato na posição. Aqui, se vocês quiserem levar esse exemplo para um próximo nível ainda, seria fazer a validação da posição, já que a gente tem o tamanho do vetor, dá para a gente obter o tamanho do vetor, a gente poderia validar essa informação aqui ainda antes de chamar esse método. Pra gente, eu vou colocar aqui, ó, um lista adiciona e vou fazer um catch aqui, exception e, porque se a gente não tratar a exceção, a gente sabe que pode dar exceção, né? Se a gente não tratar a exceção, vai terminar a execução do nosso programa. Isso não é uma coisa que a gente quer que aconteça. Aqui eu vou colocar somente um sysout, não adicionado. E aqui eu vou fazer um contato adicionado com sucesso. Vou deixar assim, porque aí a gente tem o nosso método feito. Vou tirar aqui mais esses espaços. E aqui no número 2, nós vamos adicionar contato, só que por posição, a mesma coisa. Vamos passar agora para o exemplo 3. Vou colocar um break aqui também, senão ele vai sair executando tudo. Obtém contato de uma posição específica. Esse também vai ser simples, então vou vir aqui, olha. Vou fazer aqui um private, static, void, obtém contato, posição. Aqui vai ser a mesma coisa, vou passar o scanner, vou passar a lista, vou ler a informação, né, primeiro, então vou colocar aqui, ler informação int, que é entre com a posição a ser pesquisada. Aqui a gente entra, e aqui a gente também pode fazer um try catch, então try catch, já que pode fazer aquele posição inválida, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, olha, cadê? Posição inválida, e aqui faltou o exception e aqui sim a gente vai fazer a execução do programa, que é o que? Lista ponto, pode ser o busca por posição, pode ser o contém, então vai ser o busca, isso aqui retorna um contato, né? Então eu vou fazer aqui um contato que vai receber o retorno desse método, passando aqui a posição. E aí sim, contato existe, segue em dados, e aqui a gente pode fazer um sysout do contato. Se der exceção, coloca aqui uma posição inválida. De novo, a gente vem aqui, obtém contato por posição, e nós vamos para o case 4. Se vocês quiserem, aqui no Eclipse tem esse outline que geralmente fica aqui do lado. Então vocês podem, é tudo private, né? Então vocês podem vir aqui obter posição do menu e facilmente vocês conseguem navegar aqui por todos os contatos que a gente já criou, muito mais fácil. A posição 4 é consultar o contato, que é o que? Esse busca contato. Nesse curso a gente ainda não aprendeu como fazer busca. Isso aqui na verdade é uma busca, mas aqui a gente teria que modificar esse método, por exemplo, para poder buscar por nome, ou para poder buscar por telefone, ou para poder buscar por e-mail.
Nós vamos ter uma aula um pouco mais para frente do curso, onde nós vamos explorar todas essas funcionalidades e nós também vamos ver como é que o Java, a API nativa do Java, pode nos ajudar a comparar objetos com mais facilidade. Para esse exercício aqui, que é o consulta contato, só para facilitar, eu vou fazer aqui uma coisa bem parecida com esse obter contato posição, mas eu pesquisar contato. Então eu vou pedir para o usuário primeiro entrar com a posição, a gente confirma o contato e depois busca e confirma a posição do contato, tá? Porque é o que a gente consegue fazer aqui agora, porque senão a gente vai ter que entrar no assunto de como fazer pesquisa comparando uma determinada informação. Ou então o que vocês podem fazer é implementar métodos aqui, só que assim, essa classe lista, ela tá genérica, isso iria tirar a parte genérica dessa lista, iria transformar isso somente em uma lista de contatos. Então é por isso que essa parte de fazer busca específica por um determinado atributo da classe vai ficar um pouco mais para frente do curso. Então aqui, para facilitar a gente, eu vou colocar aqui, olha, obtém contato, entra com a posição a ser pesquisada, contato existe, seguem dados. Vou fazer um outro sysout aqui, olha, fazendo pesquisa do contato encontrado. E aí sim, a gente pode fazer aqui, ó, um lista ponto busca o contato que retorna um inteiro. Aqui vai retornar a posição, vou reaproveitar essa variável e vou fazer um sysout. Contato encontrado na posição, e aqui sim eu passo o pos, porque isso é o que a gente consegue fazer por enquanto. Depois, mais para frente do curso, a gente aprende formas mais específicas de se fazer isso, uma forma mais elegante também, do que tirar totalmente a generalização que a gente adicionou para nossa classe lista. Obtém contato, a gente vai para a opção 5, e com todos os outros métodos que a gente precisar fazer isso, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só para adicionar aqui, olha, eu vou fazer aqui um case 6, case 7, case 8. Vou apertar tudo, se você apertar Ctrl A e depois o Ctrl I, ele identa o código para você no Eclipse. Mais uma dica aí de utilização do Eclipse. Vou fazer o 8 aqui também. Então, o que que é o 5? O 5... ele pede para consultar o último índice do contato. A gente vai fazer uma coisa bem similar ao que a gente acabou de fazer aqui também. O último índice do contato, né? Então, vou pesquisar por esse contato. Vou colocar aqui, ó, pesquisar último índice. Contato existe, seguem os dados fazendo a pesquisa do último índice do contato encontrado. Então aqui vai ser o último índice do contato encontrado na posição ou no índice pós. Bem simples também, só modificando ali o que a gente já tinha feito. Pesquisar o último índice, verificar se o contato existe, então vai ser algo bem parecido novamente com o que nós fizemos aqui. Então 6 é verificar se o contato existe. Contato existe, é só modificar aqui um pouquinho também a posição. Contato existem, segue dados. Para a gente confirmar, a gente pode fazer qual que é aqui, o último índice, que é o contém, né? Então lista.contém, contato retorna um true ou false. Então vou fazer aqui, ó, boolean existe. Se existe, contato existe, segue dados. Se não, provavelmente aqui não vai dar porque a gente não tá fazendo a busca, né? Mas aqui nem precisa do se não. Você pode também fazer aqui, contato não existe. No nosso exemplo, como a gente está buscando antes por posição, sempre vai encontrar alguma coisa, né? Então nunca vai cair nessa parte aqui, contato não existe, mas só para a gente ter algo aqui. Então pesquisar contato existe. Excluir por posição, vou copiar isso aqui para facilitar. Excluir por posição, entra com a posição a ser removida, entrou com a posição e a gente exclui.
Aqui então vai ser lista.remove por posição, e aqui a gente coloca contato excluído. Aqui o que você poderia fazer para melhorar um pouquinho é fazer a busca por posição, pegar os dados do contato, imprimir os dados do contato na tela, enfim. E a gente também tem excluir o contato. Então aqui, olha, excluir contato. A posição a ser removida, a gente vai fazer a busca. E aí sim a gente faz lista.remove só para chamar um método contato. Contato excluído. Então a gente tem aqui já, se eu não me engano, é o 7 e o 8, né? Então, o 7 e o 8. Então vamos voltar aqui no método main, excluir por posição e excluir contato. E aí, por fim, nós temos o case 9, é verificar o tamanho do vetor. Então, esse é super simples também. Para a gente poder manter o padrão, vou criar aqui também um métodozinho para facilitar a nossa vida também. Então, imprime tamanho vetor. Aqui nem precisa passar o scan, a gente pode passar só a lista. Então, olha, tamanho do vetor é D e lista.tamanho. Aqui, então, imprime tamanho do vetor, excluir todos os contatos, que é limpar, né, todos os elementos. A gente vai precisar também somente da lista. Então, vou colocar aqui um limpar vetor. Então, lista.limpar. Vou dar um sysout aqui. Todos os contatos do vetor foram excluídos. E o final, ele pede pra gente, qual que é o último, só pra gente fazer aqui junto, imprimir, que é chamar o toString, né? Então aqui, só pra chamar o toString, vou fazer aqui uma cópia, imprimir vetor. Então, é só a gente chamar, fazer aqui um sysout, passando a lista. Nem precisa colocar o toString aqui. Então, aqui vai ser limpar vetor na posição 10. No 11 é o imprimir. E pronto, nós temos um menuzinho com todas as opções que a gente colocou ali. A gente está testando a maioria dos métodos que a gente colocou na nossa lista. E aqui nós temos, olha, eu vou aqui criar contato dinamicamente. Nós temos aqui, então, todas as 11 opções, fica bem simples e olha, só de você ver, por exemplo, a opção 3 obtém contato por posição, o 4 obtém contato, pesquisar o último índice, etc. Nós temos aqui todos os métodos que a gente fez, que foi uma maneira da gente organizar melhor o nosso código. A gente está validando a entrada, está tratando as exceções. Nós tem um menuzinho aqui que fica repetindo, enfim, a gente conseguiu fazer um programinha que treina um pouco a nossa lógica de programação e ainda treina tudo o que a gente aprendeu durante esse módulo do curso. E é claro, organizar assim o nosso código fica mais fácil para quem for ler depois as informações. Agora é hora da prova de fogo. Vou colocar aqui, imprime o vetor. Ele tá vendo, olha, já tem todos os contatos aqui, porque nós adicionamos 5 contatos. Eu vou pedir para consultar contato, entrar com a posição a ser pesquisada. Nós temos aqui um outro contato, o que seria legal a gente colocar um system out para poder separar isso aqui. Contato encontrado na posição 1. Nós podemos, mais o que? Podemos excluir todos os contatos do vetor. Se a gente for imprimir novamente, está vazio. A gente pode verificar o tamanho do vetor, que é de 0, e a gente vai adicionar um contato no final do vetor. Então, eu vou entrar com o nome, contato, o telefone do contato, o e-mail do contato, então contato@email.com, e adicionou o contato. Eu vou pedir para imprimir os contatos de novo, o contato está aí. Eu vou verificar se um contato existe, a posição a ser pesquisada. A posição 3, ela não existe, então pede de novo. Vou de novo na posição 3. A posição 1 é uma posição inválida.
na verdade tem que ser a posição 0, então nós temos aqui um contato na posição 0. Enfim, o nosso programinha existe, vocês podem testar opção por opção, mas tá aí. O próximo exercício é bem similar a esse aqui também, só que como a gente já tem praticamente tudo pronto, prometo que a aula e o vídeo vai ser muito mais curto. Lembrando que para download do código-fonte e todo o material de apoio vocês encontram no portal de treinamentos. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, sei que ela foi um pouquinho longa. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!